Nós estamos numa série de mensagens chamada De Todo o Coração. E neste mês nós entendemos da parte de Deus que Ele queria nos levar nesse tema a compreender e entender a importância, a relevância, o significado do que é para Deus o nosso coração. E o quanto esse tema é importante você entender e compreender à luz das Escrituras, para poder viver plenamente o que Deus tem para você. E eu não sei você, mas eu neste mês já fui tremendamente abençoado com esse tema de todo o coração. Alguém foi abençoado? Amém? E nós refletimos várias coisas a respeito desse tema, e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem chamada Coração em Chamas. Coração em Chamas. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24, verso 13 em diante, nós leremos juntos. O Evangelho de Lucas capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, é uma leitura um pouco longa, para nós começarmos, é importante você ter a visão completa dessa passagem. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de recebê-lo. Ele lhes perguntava sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que dias? Perguntou eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Amém. Amém.
Esta passagem, o contexto dela é pós-morte e ressurreição de Jesus. Jesus, findando o seu ministério e aquilo que lhe cabia nos 33 anos de vida, chegou ao ponto que todos conhecemos. Ele entregou a sua vida, foi preso, humildemente se rendeu, foi crucificado, morreu, e a morte dele pagou o preço dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz cumpriu a obra redentora de Deus para com toda a humanidade, e ao morrer e o seu sangue derramado, nós fomos redimidos, amém? E porque Jesus morreu, os nossos pecados foram lavados, foram pagos, e nenhuma dívida espiritual há. Mas não só isso, Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E ressuscitou ao terceiro dia por um propósito espiritual muito importante. Satanás não venceu através da morte. A ressurreição de Cristo tem um propósito muito importante espiritual. É Deus se revelar soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a morte. E não somente pagou o preço pelo pecado, como Jesus veio para uma nova vida. E esse novo corpo de Cristo glorificado, que é o mesmo, mas no estado de glória, tem um símbolo muito importante. Assim como quando nós cremos em Cristo, morremos com Ele e os nossos pecados morrem com Ele, quando cremos em Cristo também ressuscitamos para uma nova vida. Por isso que quando você entrega a sua vida a Jesus, há o que Jesus diz em João 3, nós nascemos de novo, há uma nova vida, há um novo Ronan, uma nova Maria, um novo João, um novo Pedro que nasce dentro de nós com Cristo, e essa nova criatura agora não tem mais condenação, não está mais presa, não é mais escrava do pecado, e essa nova criatura agora é filha de Deus, serva de Deus, liberta, salva para uma nova vida. Quantos aqui creem nisso, amém? Isso é a obra de Jesus. Agora preciso que você entenda, nesse contexto em que aconteceu isso, haviam várias pessoas que eram discípulos de Jesus, e quando a Bíblia chama de discípulos, em alguns momentos ela está falando dos 12 apóstolos, que eram aqueles discípulos próximos, mas também em alguns momentos ela se refere a um grupo maior, a vários discípulos que seguiam a Jesus, e entre esse grupo haviam dois, que nós sabemos o nome apenas de um, Cleopas. Nós não sabemos o nome de outro. E não sabemos também se era necessariamente um homem ou uma mulher. Não há clareza disso, talvez seja um casal. Mas haviam dois entre esse grupo, que quando Jesus morreu foi preso, assim como todos os outros 12, eles também foram dispersos. Eles também ficaram abalados com aquela situação. E o que nós vemos aqui é que esses dois aqui, discípulos, que estavam no caminho de Emaús, ou seja, em direção a uma cidade de 11 quilômetros de distância de Jerusalém, onde tudo aconteceu. Eles estavam num contexto de frustração, eles estavam mal. E nessa trajetória, nessa pequena passagem, nós aprendemos algo muito importante e esclarecedor a respeito da nossa própria vida. Os discípulos de Emaús aqui, talvez são um retrato de alguns de nós aqui hoje. Alguns de nós talvez vai se encontrar, vai se ver nesses dois aqui. Eu lembro que é muito claro e evidente para alguns aqui que a expressão quente tem uma relação com algo vivo. Isso não é somente no âmbito bíblico, mas por causa da biologia, por causa da natureza, nós também associamos algo que está frio, algo morto, e algo quente como algo vivo. Então, quando usamos a expressão, e claramente nós não temos tempo para isso, quando vamos para a Bíblia, você vai ver que o fogo sempre está relacionado à ação do Espírito Santo, ao poder de Deus na nossa vida, mas especialmente a algo que está vivo, algo que está avivado,
algo que está fervoroso, algo que está quente. Por isso que nós precisamos entender que o desejo de Deus para nós é que tenhamos corações em chamas, corações vivos, corações incendiados, não somente para Deus, mas para tudo. Um dos grandes desejos de Deus para a sua vida é que você viva uma vida incendiada, viva com um coração em chamas, ou seja, viva com um coração vivo, e não frio, e não morto. Eu lembro que quando eu tive uma experiência pessoal com o Senhor, aos 15 anos de idade, e entreguei minha vida a Ele, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu experimentei avivamento. Eu experimentei um avivamento pessoal. Eu experimentei um incendiar de Deus dentro de mim. E é interessante que talvez alguns de vocês sabem do que eu estou dizendo, porque eu lembro claramente o que é um coração incendiado. Eu sei o que é um coração incendiado, e graças a Deus, pela graça de Deus, eu creio que hoje, no meu atual momento com Deus, eu vivo um coração incendiado. Mas não é sempre assim. Infelizmente nós permitimos passar por períodos da nossa vida de esfriamento. Nós permitimos esfriar espiritualmente. Nós permitimos o nosso coração se esfriar. E eu lembro que quando eu me converti, e eu tinha 15 anos, e juntou um coração em chamas com a inocência da imaturidade, que é muito engraçado. Eu vivia maluco para viver algo profundo e real com Deus. Eu respirava a Deus. Claro que eu continuei vivendo a minha vida, ia para a aula, estudava, ia para o estágio, trabalhava, brincava, jogava, praticava esportes. Eu tinha uma vida normal, mas meu coração era incendiado. Eu tinha prazer e alegria de ter momentos de experiência com Deus, de entrar no meu quarto, pegar minha Bíblia, botar um louvor no computador e passar horas e ficar lá mergulhando na presença de Deus, aprendendo, ouvindo a voz dele, orando. Eu lembro que eu tinha um prazer e uma alegria de falar sobre o Evangelho com pessoas de forma simples, real e transparente. Eu lembro que eu não podia parar em algum lugar que alguém me desse atenção e a conversa fluísse, que desde cedo eu já dava um jeito de levar aquela conversa para um lugar mais profundo. Daqui a pouco a pessoa estava abrindo o coração, eu estava falando do Evangelho para ela, e eu estava lá, e o meu coração estava em chamas. Eu lembro que com 17 anos eu tive a primeira oportunidade de servir ao Senhor, dentro da igreja. Me deram uma oportunidade de liderar jovens. Eu tinha 17 anos, e era um grupo de 17 jovens, e se olhava para os jovens, dava uma tristeza, assim, por vários aspectos, assim. Era uma apatia, uma frieza, não eram muito providos de beleza também, né? E aí se olhava para nós assim, falei, coitados meninos, né? Dava uma dó. E era um grupo de 17 jovens assim, não era bonito como o nosso grupo de jovens assim. Esse grupo aqui incendiado, vocês têm que ver esses meninos aqui, gente, é ou não é? Isso aqui estão pegando fogo. Mas eu olhava para aquele grupo, meu Deus, e eu lá, meu pai tinha sido transferido de igreja, e para mim era uma igreja nova, eu não tinha relacionamento com eles. Eu cheguei lá, estava começando a conhecer, e eu comecei a liderar aquele grupo, e eu fiquei indignado, assim, falei, meu Deus, me usa para fazer alguma coisa na vida desses jovens. E eu lembro que uma das primeiras iniciativas foi reunir alguns deles que eu percebi e orei e sentia que tinha um pouquinho mais de coração para Deus. E a gente começou a se reunir aos domingos, porque a gente ia na escola dominical às 9 horas, a escola bíblica dominical às 9 horas aos domingos, e à noite ia para o culto. Então, como tinha escola bíblica dominical às 9 horas, eu convidei eles para ir todos os domingos às 6 horas da manhã na igreja, para a gente orar juntos, em 10. Tudo jovens de 19, 17, 18 anos. Nós íamos aos domingos na igreja e a gente se reunia juntos para orar. Você lembra, Mara, quando a gente ia nos domingos para orar, naquele grupo de jovens, e os pais estavam dormindo, os pastores da igreja estavam dormindo, os presbíteros estavam todos dormindo, mas tinha um grupo de 10 jovens orando na igreja. Aquilo era, só isso já era um milagre. E a gente lá estava buscando ao Senhor, falando, Deus, faz alguma coisa na nossa geração, faz alguma coisa nesse grupo de jovens, faz alguma coisa na nossa igreja, faz alguma coisa no nosso bairro. E a gente orava. E aí eu lembro que
a classe que eu dava escola bíblica para esses jovens passou de 5, 4 alunos que mal e mal iam porque os pais obrigavam. Só a classe bíblica chegou a 45 muito rápido. Ela era feita na garagem de uma casa. Os alunos ficavam de pé. Eu lembro que esse grupo de 17 jovens, em menos de um ano, se tornou um grupo de 90. Nós andávamos toda segunda-feira pelas ruas do bairro e a gente agendava em alguma casa. Falava, segunda que vem vai ser na garagem de fulano. E a gente andava pelas ruas do bairro e aonde eles encontravam os amigos deles iam puxando. E muitas dessas andanças tinha alguns bebendo cachaça na calçada e aí pegava. Quantos foram bêbados para esses encontros? Quantos foram bêbados? Sabe, eu lembro de 2 especialmente, o Wagner e o William. Eles estavam bebendo Cuba, que era cachaça com Coca-Cola, né? Os meninos de 17, 18 anos, de 15 anos, na calçada da sua casa, assim, do bairro. E daqui a pouco esse grupo estava passando, que era nós, e a gente lá, um com o violão na mão, eu na frente, aquele grupo todo. E aí um falou, vamos, a gente vai se reunir na garagem de fulano, vamos lá. E eles foram meio bêbados para lá, e assim era. De repente a gente se reunia naquela garagem, a gente cantava alguns louvores lá, e Deus estava naquele lugar. Eu me levantava no meio deles, começava a pregar, eu começava a falar do evangelho, e de repente 1, 2, 3, em pouco tempo aquele grupo explodia, as garagens não cabiam. Muitos deles se convertiam nessas garagens, na rua, e depois iam para a igreja. E foi um avivamento, porque nós estávamos incendiados, eu estava incendiado, aqueles jovens foram incendiados, no nosso coração a gente estava incendiado. A nossa relação com Deus era quente, as nossas experiências com Deus eram quentes. Cada um, aí você diz, isso morreu. Eu e a Mayara hoje conversávamos sobre a conferência de aniversário de 3 anos da igreja, que teremos em maio agora, do ano que vem. E nós estávamos lembrando de alguns amigos nossos que estão servindo a Deus, desses que são fruto desse avivamento, que estão servindo a Deus em Cascavel, em várias igrejas. E eu me emocionei hoje porque eu lembrei que muitos deles são ministros de louvores, líderes, pais, casados hoje, com uma vida saudável espiritualmente, e foram alcançados no momento de caos, porque um grupo de adolescentes estava incendiado, em chamas. Inclusive, a gente deseja que alguns desses venham ministrar aqui nessa conferência de aniversário em maio do ano que vem da nossa igreja. E é doido ver o que Deus pode fazer na vida de alguém quando o nosso coração está incendiado. Não somente na vida de alguém, mas através da vida de alguém. Alguns de vocês aqui estão vivendo apatia espiritual. Em algum momento você teve uma experiência com Deus, mas hoje o teu diagnóstico é frieza. Alguns de vocês aqui vivem em frieza espiritual. E eu vou te dizer aqui 5 elementos que nós vemos aqui nesta passagem que apontam uma frieza espiritual. A primeira marca de alguém que está vivendo frieza espiritual é o que aconteceu no verso 13 aqui. Olha como começa essa passagem, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A primeira marca da frieza espiritual é distanciamento. A primeira marca da frieza espiritual é distanciamento. Quando você esfria espiritualmente, o primeiro sintoma é ficar longe. Ficar longe do que, pastor? Primeiro, ficar longe de Deus. Você se distancia do lugar secreto, você se distancia do lugar de oração, você se distancia da presença de Deus, dos teus momentos com Deus. Mas um sintoma mais evidente ainda é que você se distancia da igreja, da família de Deus. Quando você está frio espiritualmente, não há mais aquele prazer, aquela alegria, aquela vontade de estar com as pessoas, de estar com a família de Deus, de estar com a igreja. Eu preciso te lembrar que igreja não tem 4 paredes, igreja tem 2 pernas. Pessoas frias espiritualmente, o primeiro sintoma que aparece é um apartamento, um distanciamento de quem também é filho de Deus, ou dos que são realmente filhos de Deus, nascidos de novo, da igreja de Cristo.
Primeiro sintoma de alguém que esfria espiritualmente começa a faltar em culto, já não vai mais no GA, é mais exceção ele participar do que regra, tudo é mais importante. Qualquer parente que aparece, qualquer evento que tem, não vai dar para ir. E parece que está tudo bem, porque quem está frio espiritualmente se autoconvence que não, Deus está em todo lugar mesmo, né? Deus está em todo lugar, não está? É ou não é? Isso é verdade ou não? O nome disso é sofisma, que é um argumento mentiroso, transvestido de verdade, que nós contamos para nós mesmos. Não, Deus está em todo lugar, não tem problema não ir na igreja, né? Não tem, né? O problema é que às vezes você quer se enganar, mas isso é um diagnóstico de que você está frio, de que teu coração não queima por Deus. Você é uma pedra, você é um gelo, você é alguém que não está incendiado, teu relacionamento com Deus é distante. Você não está somente distante de Deus na tua intimidade, mas você começa especialmente a se distanciar da família de Deus, do corpo dele, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando nos distanciamos de Deus, o primeiro sintoma é se distanciar também da sua família, porque não tem como ter um relacionamento saudável, real e quente com Deus e ser frio com a sua igreja. O primeiro sintoma é que você começa a ficar distante. Não vai, não participa, não está, e aí não serve, não faz parte de nenhum ministério, porque, eu gosto de Deus, mas da igreja não, das pessoas não. Não, eu gosto até de ir lá no culto, ouvir aquela palavra lá, mas não quero me envolver com gente. Mentira, não tem como. Não tem como ter um relacionamento com Deus e rejeitar o seu corpo. Não tem como. O primeiro sintoma da frieza espiritual é o distanciamento físico mesmo. E eu estou sendo bem prático aqui agora. É começar a ser alguém ausente. Alguém que não frequenta, alguém que não está, ou é esporádico, falta. E você vai encontrar todas as desculpas. É a saúde, é a virose, é o filho, é o não sei o quê, mas daqui a pouco não está mais em GA, não participa direito, é quase que uma exceção quando vai, pode até estar no grupo de WhatsApp, mas não está lá com o coração e não está presente. Pode até estar aqui no grupo da aviso da igreja, isso não te faz ser parte dessa igreja. O primeiro grande sintoma é um distanciamento. Isso é fácil de ver. É só você olhar para a tua agenda e o teu nível de frequência nas atividades do seu corpo, da família de Deus, da igreja. A primeira atitude que aqueles dois tomaram foi deixar o grande grupo dos discípulos que estavam em Jerusalém para voltar para casa. Eles se distanciaram fisicamente. Mas isso nos mostra uma segunda coisa: o retorno a uma velha vida. E é sutil. Escute, esfriamento espiritual, além do distanciamento físico, você para de estar, falta em culto, não está em GA, não está em coisas, não está envolvido. O segundo sintoma é que você volta para Emaús. Emaús, nós não temos muita clareza porque o texto não deixa claro, mas podemos entender que Emaús se tratava da casa deles, de onde eles viviam. E certamente aqueles discípulos tinham deixado a vida deles para viver a vida de Jesus. Eles tinham deixado a sua casa em Emaús para ir viver agora uma vida seguindo a Jesus lá em Jerusalém, por onde ele andasse. Mas como agora eles estavam frustrados, porque Jesus tinha morrido e eles estavam perdidos, a primeira atitude que eles tomam é voltar para Emaús. E assim é com quem está frio espiritualmente. Começa a voltar à velha vida. Os velhos amigos, os velhos contatos, as velhas práticas, os velhos hábitos, coisas que já tinham mudado no seu coração, você volta. Coisas que você já não vivia mais, porque o teu coração estava incendiado, agora você, ocupou um espacinho de novo no teu coração, sabe? Você começa, é devagar, aquelas amizades, aquelas pessoas, você começa a voltar para Emaús, e quando você menos percebe, você está de volta. Quando você menos percebe, você está de volta.
fazendo o que já não fazia mais, pensando como já não pensava mais, sentindo como já não sentia mais, se envolvendo com o que já não se envolvia mais. Quando menos você se depara, você está pegando o celular e mandando mensagem: oi, sumido. Sabe? Já não fazia mais isso, já nem pensava mais nisso. O que aconteceu comigo? É o esfriamento. O esfriamento te dá um caminho de volta. Terceira coisa que nós vemos aqui que revela o esfriamento espiritual é a frustração espiritual. Eles estavam chateados com Jesus. Eles estavam frustrados porque Jesus falou e eles, por não entenderem, achavam que tinha dado tudo errado. E a grande marca do esfriamento espiritual é que as pessoas não esfriam à toa, elas se frustram. Fala assim comigo: ninguém se esfria à toa. Quando alguém está frio espiritualmente, certamente, em algum momento da sua caminhada, ele se frustrou. E normalmente é com Deus ou com pessoas. Fizeram uma pesquisa, o Instituto Barna, que estuda questões com uma metodologia muito robusta e ampla nos Estados Unidos, fez uma pesquisa: quais são os motivos pelos quais as pessoas deixam de ir na igreja. Adivinhe qual é o primeiro motivo? Não tem nenhum relato de Deus falhou comigo. Não. Qual é o principal motivo? Frustração com pessoas. O pastor falou isso, tal coisa, mas vivia outra coisa. Tal líder pegava o dinheiro escondido. Fulano me frustrou. Ciclano era fofoqueiro. A irmã de Filisbino falou aquilo. Eu estava no ministério servindo, não me chamaram. O líder não me ligava. E é sempre frustração com gente. Gente que esfria normalmente teve em algum momento experiências que o frustraram. E eu vou te dizer algo sobre a frustração. Quer aprender algo sobre a frustração? Não existe frustração quando não há expectativas. O grande problema é que nós colocamos muitas expectativas sobre as pessoas. E nós acreditamos demais naquilo que elas são ou que elas podem nos dar, além do que o próprio Deus diz que elas podem dar ou fazer. E a gente cria no nosso próprio coração algumas expectativas que não deveríamos ter. Endeusamos pessoas, achamos que elas são super-heróis, depositamos extrema confiança nelas. E não quer dizer que a gente tem que desconfiar das pessoas. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos depositar a nossa única esperança inabalável em Deus que não falha, mas o resto está sujeito. Eu já disse aqui para todos e repito mais uma vez: eu não só posso, certamente falharei com você. Eu lembro que um dia o pastor me chamou, o pastor Jefferson me chamou, eu e a Mara pastoreávamos os jovens lá de Cascavel. Nós estávamos já mais ou menos há uns 3 anos na igreja lá, 2 anos mais ou menos. E eu lembro que ele me chamou, ele falou: Ron, nós vamos ter que, preciso que você faça uma coisa. Fulano lá, eu estava preocupado, a família aqui da igreja, fazia tempo e tal, e o menino não quer vir mais na igreja, um jovem, tá chateado, tá frustrado, não falava nada, até que descobriram o que era, falou comigo, eu estou sabendo, ele está chateado com você. Eu falei: comigo? Eu? Um anjo? Está chateado com você. Eu falei: mas meu Deus, o que eu fiz? Ele falou: ele disse que você marcou com ele e descumpriu. Eu falei: meu Deus, eu marquei com ele e descumpri? Ele disse que você marcou um café com ele e nunca ligou. E aí eu fui lembrar, eu estava no corredor um dia, nos jovens, andando assim rápido, como vocês sempre me veem às vezes na igreja andando. Aí eu cumprimento ele no bebedouro: e aí, cara, beleza? Ele: como é que tá? A gente nunca falou, né? Nunca paramos para conversar. Ele: é verdade, nunca paramos. Vamos marcar um café? Eu falei. Ele: vamos. E eu fui embora. Eu faço isso o dia inteiro. Quando eu lembro, vou, anoto e tal. Aí você pode pensar: não, esse cara está exagerado. Muitos de vocês são assim. Ai,
meu líder, eu faltei 3 vezes no GA, nunca perguntou. Acho que nem quer que eu vá mesmo, por isso eu não vou. Também não vou mais nessa igreja. E quando eu prego e a pessoa acha que eu estou falando dela? Eu tenho culpa. O meu marido contou, só pode. E agora o pastor está jogando na cara, no púlpito. E as pessoas, você vai ter experiências nessa comunidade que vai te frustrar. Você vai se frustrar com líder de ministério, com líder de GA. Você vai se frustrar comigo. Eu não vou conseguir suprir todas as suas expectativas. Em algum momento você vai ficar chateado. Em algum momento algo não vai fluir da mesma maneira. E isso vai ser uma armadilha de Satanás para esfriar o teu coração e te distanciar dele. Quantos já viveram isso em algum momento da sua vida? E são testemunhos que isso acontece. Amém? Você esfria. Daqui a pouco você não quer mais ir, está chateado, se afasta. Quarta coisa. Quarta marca de um coração esfriado é cegueira espiritual. Quando você está frio espiritualmente, você não consegue mais enxergar as coisas por um viés espiritual. Meus queridos, o próprio Jesus ressurreto estava com aqueles dois. E eles não enxergavam. Quando você está frio espiritualmente, tudo que acontece na sua vida, você não consegue entender o quanto aquilo é espiritual. Você não consegue enxergar mais o quanto o que você está vivendo é espiritual. Você não tem mais sensibilidade, mais discernimento. Tua família está passando por coisas que, se você tivesse discernimento espiritual, você teria a capacidade de resolver essas questões. Mas porque você está frio, você não resolve. Você não consegue enxergar com um olhar espiritual. Você não consegue ter postura espiritual. Você não consegue ter discernimento espiritual. E aí você está diante dos dilemas de criação de filhos, de questões financeiras, de casamento, e você está aí quebrando a cabeça, procurando recursos que não são a resposta. E Deus está dizendo: eu sou a resposta. O problema é que você está frio espiritualmente. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Quando você está frio espiritualmente, você quebra a cara em um monte de caminhos, mas não consegue encontrar, por causa da cegueira. E finalmente, a quinta evidência que nós vemos aqui é incredulidade. Meus queridos, olha só, escute, olhe para essa cena. Esses dois discípulos, eles estão com Jesus, eles não reconhecem Jesus conversando com eles. Eles contam para Jesus que as mulheres foram ao sepulcro e viram que o corpo não estava lá, e não somente isso, viram anjos que falaram com elas que Jesus tinha ressuscitado. Pedro e os outros homens foram lá conferir e também viram que elas estavam certas. Esses homens e os discípulos testemunharam para eles, mas mesmo assim eles não acreditavam. Quando você está frio espiritualmente, você para de crer. Você para de crer na capacidade espiritual de Deus agir sobrenaturalmente. Você para de crer naquilo que um dia foi convicção no seu coração. A tua fé fica rasa. A tua saúde espiritual fica oscilante. Quando você está frio espiritualmente, meu irmão, você está totalmente suscetível para tudo aquilo que Satanás quer intentar contra a sua vida. Você se distancia, você retorna à velha vida, você se frustra espiritualmente, você fica cego e incrédulo. Mas eu preciso te dizer, assim como com os discípulos de Emaús, Jesus foi ao encontro deles. E dessa mesma forma, quando nós estamos frios espiritualmente, Deus dá um jeito de nos encontrar. Deus dá um jeito de ir ao nosso encontro. Deus dá um jeito de nos buscar. Deus dá um jeito de te procurar. E eu sei que alguns aqui são testemunhos do que eu estou dizendo. Estava vivendo uma apatia, estava vivendo um esfriamento, mas por algum motivo Deus veio ao seu encontro e você está aqui hoje. E você sabe que Deus tem algo na sua vida e Ele ainda não terminou. Você sabe que aquilo que um dia começou, Ele vai completar. E por isso que eu quero te dizer, hoje é um dia em que Jesus está de novo vindo ao seu encontro dizendo: a história não acabou. Você pode estar frio, você pode estar apático, você pode estar frustrado, mas eu estou doido para incendiar o teu coração. Eu quero fazer algo que ainda não acabou. Ainda não acabou.
Quando menos a gente espera, a gente está frio. A gente não planeja esfriar. Fala assim comigo: eu não planejo esfriar. A gente simplesmente se esfria. Quando vê, está frio. Quando vê, está distante. Quando vê, está apático. E Jesus faz 3 coisas aqui que demonstra como Deus continua agindo hoje diante de esfriamentos espirituais. Primeira coisa que Jesus faz, Ele se aproxima. Não foi os discípulos que foram buscar Jesus, Jesus foi buscar eles. Escute, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre foi intencional com o homem. Ele sempre vai ao encontro. Eu sei que se dependesse de você, meu irmão, você estava frito. É graça de Deus, é favor dele, que ele ainda acredita em você mesmo você não acreditando nele. Ele ainda insiste com você. O amor de Deus é perseverante. O amor de Deus é leal, diz o salmista. E por mais que você tenha se frustrado, se esfriado, se distanciado, e alguns de vocês sem sair da igreja, eu não estou falando de deixar de ser membro, eu estou falando de deixar de viver uma vida com Deus real e intensa. Você continua, mas você sabe que você está longe, você sabe que você está frio, você sabe que você está distante. A igreja começa a se tornar uma rotina, um lugar onde eu escuto alguma coisa, onde eu participo de atividades, mas você não vive mais aquela intensidade espiritual com o Senhor. E Deus vai ao seu encontro. Hoje Deus veio ao seu encontro através dessa palavra. Assim como Jesus se aproximou daqueles 2, Deus está vindo hoje novamente ao seu encontro, dizendo: ei, o que está acontecendo com você? Esta palavra é Deus hoje chacoalhando você. O que está acontecendo? Foi isso que Jesus fez. Ei, o que está acontecendo entre vocês aí? E aí eles todos frustrados, né? Ué, você não sabe? Você não sabe? Você é o único peregrino aqui dessas redondezas que não sabe o que aconteceu? Jesus de bobo, né? Estou sabendo, né? E eles contam. E aqui fica revelado claramente o nível de incredulidade que eles chegaram. Eles chamam de Jesus de um profeta poderoso. Entende? E eles dizem: Jesus de Nazaré é um profeta poderoso em obras e palavras. Quando nós estamos quentes espiritualmente, temos o mesmo nível de convicção de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas eles estavam em dúvida. Não sei lá, um profeta aí, a gente achou, né? Profeta aí, poderoso, Jesus. E contaram para Jesus o que tinha acontecido, que as autoridades tinham apreendido ele tinha morrido, e os discípulos tinham se disperso. E a Bíblia diz algo muito curioso. A palavra de Deus diz que Jesus, no princípio, João capítulo 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra. Mas a Bíblia diz que nesta passagem Jesus começa a expor as escrituras para eles. E a Bíblia diz que desde Moisés até os profetas, para quem não sabe do que o texto está se referindo, é sobre o Antigo Testamento aí da tua Bíblia. Moisés se refere ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Foi Moisés que escreveu esses 5 livros. Quando fala sobre os profetas, está unindo aqui todos os escritos históricos, poéticos e proféticos do Velho Testamento, praticamente a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que eram as escrituras dos judeus. E Jesus começou a dar uma aula de Gênesis a Malaquias, de como em cada um desses livros, em cada um desses escritos, estava revelado que tudo o que estava acontecendo com eles era para acontecer dessa maneira. Isso me faz entender uma coisa: a maioria das frustrações espirituais que você tem é por ignorância. Vou repetir:
a maioria das frustrações espirituais que você tem é por ignorância. Quantos de vocês já esfriaram na fé porque alguém o traiu, porque alguém o frustrou, e Deus já disse que isso ia acontecer? Deus já deixou claro. Alguns de vocês esfriaram espiritualmente por causa de crise financeira. Mas, meu irmão, alguns esfriaram aqui na fé por problemas de saúde, porque acha que Deus não atendeu a tua oração. O teu problema é que você esqueceu daquilo que Deus já disse ao seu respeito. E Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele disse que você seria aprovado para que a tua fé fosse transformada em um caráter completo e íntegro, diz em Tiago capítulo 1, verso 2. Ele disse que você teria tribulações. Ele disse que por causa do Evangelho seríamos perseguidos, deixados, abandonados, pessoas iriam nos abandonar. Ele disse que pai, irmãos, amigos talvez não viveriam conosco aquilo que nós acreditamos que viveríamos com eles. Deus disse tudo isso, mas em tudo Ele disse: eu não os abandonarei. E o problema é que a gente esquece porque não conhece o que Deus disse ao nosso respeito. E o que Deus diz ao nosso respeito não é só que haverá lutas, tribulações e perseguições, porque isso é real. Ele diz algo também. Jeremias capítulo 29, ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vós, e são planos de paz e não de mal, planos para lhes dar uma esperança e um futuro. Deus está dizendo que Ele sabe o que Ele pensa ao seu respeito. E Deus, através de Cristo naquele momento, começa a expor a sua própria verdade, para que os discípulos pudessem enxergar, não pelos olhos da sua frustração, mas pelos olhos de Deus. E aqui está uma primeira grande chave para que tenhamos corações incendiados: é começar a olhar a vida não pela nossa própria perspectiva, mas pela perspectiva e pelos olhos de Deus. Nós nos esquentamos, nós nos acendemos, nós nos incendiamos espiritualmente quando começamos a olhar para os casamentos, para os relacionamentos, para o nosso trabalho, para nossas finanças, para as circunstâncias, para os problemas com os olhos de Deus. Quando você passar a olhar a sua vida da forma como Deus enxerga ela, você vai entender que Ele nunca se frustrou. E Ele nunca te frustrou. Deus nunca te frustrou. Foi você que criou expectativas erradas. E Jesus começa a expor as Escrituras. Toda vez que Deus quer incendiar alguém, Ele usa a sua palavra. Inclusive, não, é um conselho bíblico: não acredite em avivamento, nem coletivo e nem pessoal, que não esteja profundamente enraizado na palavra, que não haja fome pela Bíblia. Teve um culto lá, teve um avivamento. O que é que foi realmente exposto das Escrituras? A palavra foi ensinada, a palavra foi lida, a palavra foi vivida, a palavra está sendo compartilhada, ou são apenas experiências emocionais? Inclusive, avivamento pessoal não é possível se não houver um encontro com a Bíblia, um encontro com a palavra. Você é incendiado e avivado pessoalmente quando você se volta novamente para aquilo que Deus diz, quando a tua vida devocional volta a ter contato com esse texto, com essa palavra, quando você volta a dedicar tempo às Escrituras. Se Jesus usou isso para esquentar o coração daqueles discípulos, o que você acha que vai usar com você? Não tem outro caminho, é a Bíblia. Mas quando você está frio, você não tem vontade nem de chegar perto desse livro. Eu sei que alguns de vocês se consideram cristãos e nem lembra qual foi a última vez que tirou um tempo sozinho, sem ninguém mandar, em casa ou em algum lugar, de qualidade, pegou a Bíblia, leu, pensou, meditou, refletiu, aplicou na sua própria vida e orou. Alguns de vocês nunca fizeram isso na vida e acha que porque vai no domingo em algum lugar chamado igreja, tem uma vida com Deus. E não é assim. Nosso coração se incendeia
especialmente através da palavra. Mas aí acontece uma terceira coisa. A Bíblia diz que Jesus expõe as Escrituras, e ele, quando chega em Emaús, e os discípulos chegam na sua casa, ou no local que aparentava ser a residência deles, Jesus faz como se seguisse adiante. Ele segue o caminho. E sempre me deixou intrigado essa postura, mas claramente ela é coerente com todo o caráter de Deus em toda a Bíblia. O amor dele. O amor de Deus é tão leal que ele te persegue. Mas ele é tão real que ele te deixa livre. Eu quero que você entenda. O amor de Deus é tão leal que ele volta, ele insiste, mas ele é tão real que ele não te obriga. E Jesus fez o trabalho dele de mudar a perspectiva, mudar a visão, trazer à luz aquilo que era verdade. Mas na hora da decisão ele segue o caminho. E eu preciso te dizer uma coisa a respeito do caráter de Deus. O Deus perfeito, Criador de todas as coisas, ao terminar a sua obra, botou uma árvore no meio do jardim, para que o homem tivesse liberdade. Porque isso é amor. O nome disso é amor. Deus te ama tanto que Ele deixa você quebrar a cara naquilo que você está escolhendo. Deus te ama tanto que Ele deixa você livre para fazer aquilo que Ele sabe que não é o melhor para você. Ele te ama tanto que hoje, mesmo Ele tendo falado com você, você pode sair daqui e tomar as escolhas que você quiser. Isso é amor. Deus te fez livre. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus está batendo na sua porta aqui hoje, na porta do seu coração. Ele está dizendo: eu estou doido para incendiar de novo ele. Só que hoje ele mais uma vez vai seguir adiante. E você pode ficar no meio do caminho, como em vários momentos da sua vida você ficou. Alguns de vocês são provas vivas de que Deus continuou fazendo e você ficou para trás. Por isso que eu preciso te lembrar: Deus conta com você, mas Ele não precisa de você. Eu digo isso com amor, não com arrogância. O reino de Deus, a obra de Deus, aquilo que Ele quer fazer na sua família, nesta igreja e nesta cidade, Ele quer contar com você, mas se você ficar para trás, Ele vai fazer da mesma forma. Somos nós que temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo. Hoje Ele está batendo na tua porta, Ele está dizendo: eu quero usar você para transformar a tua família, eu quero usar você para incendiar essa cidade, eu quero usar você para avivar essa cidade, eu quero usar você para alcançar famílias, eu quero usar você para abençoar essa igreja, mas eu vou seguir o meu caminho. Assim como o pai do filho pródigo, quando o filho falou: não, eu quero me dar minha parte da herança, eu quero ir embora, o pai deu. O nome disso é amor. É amor. E Jesus, Ele não só se aproxima, Ele não só se revela através da palavra, como Ele segue seu caminho. Mas o que incendiou o coração, o resultado disso, é como os discípulos agiram. E aí esse é o meu convite a você nessa mensagem. Esses homens, ou esse casal, não sei, mas esses dois discípulos fizeram 3 coisas muito simples. Primeiro, eles insistiram para que Jesus fique. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus não é carente que precisa que você massageie o ego dele. Adoração não é como alguns acham, que é um velho barbudo num trono falando: vai, beija nos meus pés, vai. Deus não precisa da tua adoração, Deus não precisa da tua busca, mas Ele só responde à tua busca exatamente por causa do amor. Jesus seguiu o caminho,
Ele seguiu. Mas a chave virou quando aqueles discípulos falaram: ei, para aí, fica com a gente. Fica com a gente. O nome disso nas escrituras é busca, é posicionamento, é intencionalidade. Deus está te chamando a tomar uma posição em relação a Ele. Ele está já falando com você, e você sabe há muito tempo. Ele tem te perseguido, Ele tem te cercado, Ele tem falado com você, mas você precisa tomar uma postura. Você precisa decidir de que forma vai seguir esse relacionamento que você chama de relacionamento com Deus. Até quando essa apatia? Até quando esse esfriamento? Até quando essa covardia? A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eles insistiram. Segundo, eles botaram Jesus para dentro, e a Bíblia diz que eles estavam à mesa. Mesa é símbolo de comunhão e de intimidade. O que incendeia o nosso coração não é ir para a igreja, é trazer Deus para a nossa vida. Alguém ouviu o que eu estou falando? O que incendeia um coração não é ir para a igreja, é trazer Deus para a nossa vida, é trazer Ele para a nossa intimidade. É quando Ele participa do teu dinheiro, quando Ele participa das tuas decisões, é quando Ele participa do teu trabalho, quando Ele está no meio das discussões do teu casamento, é quando Ele se torna parte de tua vida, é quando Ele faz parte da tua manhã, do teu começar, do teu terminar. Quando você busca Ele, quando você ora, quando você envolve os teus dias com Ele, aí o teu coração começa a ser incendiado. Você acorda de manhã e antes de qualquer coisa, você lembra: eu preciso tirar um tempo para buscar o Senhor antes de qualquer coisa. Eu preciso separar 15 minutos para abrir minha Bíblia e orar, e para entregar o meu dia ao Senhor. Quando você está no meio do trabalho e antes de atender um cliente, você fecha seus olhos e diz: Senhor, dirige as minhas palavras agora nesse negócio. Quando você está voltando para casa: Deus, muito obrigado pelo dia de trabalho, eu vou voltar agora para o meu lar, e que eu possa desfrutar de um descanso maravilhoso. Quando você chega em casa e diz: Senhor, obrigado por esse teto, por essa esposa, por esse marido, por esses filhos. Quando você abre a geladeira e fala: Deus, obrigado pela provisão. Quando você deita a tua cabeça à noite para dormir e diz: Senhor, me dá descanso. Não dormirei porque as contas estão pagas, não descansarei porque eu estou totalmente bem. Eu descansarei porque o Senhor cuida da minha vida, porque o Senhor está na minha vida, porque o Senhor é o guarda da minha vida. Pai, quando Ele é Pai, entende? É quando Ele é alguém que faz parte da tua intimidade. Deus não pode ser alguém que está dentro de 4 paredes num prédio que você chama de igreja. O coração se incendeia quando ele está na mesa, no lugar da intimidade, comendo uma refeição. Um judeu nunca levava alguém para sua casa que não confiasse muito. Só pessoas de intimidade ocupavam a mesa. E aquele homem que eles tinham acabado de conhecer se tornou convidado de honra. E sabe o que eles fazem? Eles tiveram essa comunhão com Jesus. E vem a terceira atitude. Quando eu entendi isso, minha vida mudou na compreensão desse texto. Era imprescindível para um judeu ser hospitaleiro. Era uma grande marca para eles. Eles se dedicavam ao extremo para receber bem alguém. Era um código de conduta, do pobre ao rico. Eles faziam de tudo para receber bem qualquer pessoa que fosse à sua casa. E uma das marcas da hospitalidade judaica era oferecer cuidado básico para principalmente alguém que estava viajando. Não sei se vocês lembram de uma passagem que Jesus diz: eu entrei na sua casa, você nem me ofereceu água para lavar os meus pés, mas essa mulher não para de lavar eles com lágrimas e enxugar com os cabelos. Quem lembra dessa passagem? É porque era comum, era a coisa mais comum para o judeu, no mínimo, dizer: olha, lava os pés. E depois, se fosse para uma refeição, servir a mesa e servir o hóspede. Porque o símbolo de servir o hóspede não só comunicava hospitalidade, como dizia: eu sou o Senhor desta casa, então eu sirvo o teu prato. Na Argentina, onde eu nasci e cresci, a cultura é parecida. Sempre o hóspede da casa serve o prato de todo mundo.
Então quando você chega, ele pega o prato, o hóspede não, o anfitrião, perdão. O anfitrião serve o prato de todo mundo. O anfitrião pega o prato de cada um e serve. O ruim é quando você não gosta da comida, porque o anfitrião pega o prato de novo. Não, quer mais? Porque o anfitrião é que serve o prato de todo mundo. Aquilo comunica: esta casa é minha e você tem liberdade aqui, eu te recebo bem. Lê o texto, o que é que está dito? A Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, partiu, deu graças e deu a eles. Em algum momento, Jesus recebeu uma liberdade que oficialmente não tinha: ser dono daquele lugar. Agora é ele que servia os pratos. Sabe quando é que o nosso coração esquenta de verdade? Quando somos capazes de fazer assim com a nossa vida a Deus. O Senhor agora é que manda. Eu vou parar de fazer as minhas decisões do meu jeito. Eu vou parar de resistir. Eu vou parar de dar as cartas aqui e de servir a mesa. É o Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Aqueles discípulos entregaram o senhorio da casa a Jesus. E Ele é que passou a ditar como as coisas aconteceriam. Você sabe porque Deus tem falado com você há muito tempo, mas você continua insistindo de fazer do teu jeito, da tua maneira. E Deus hoje está te lembrando: não é a tua maneira e não é do teu jeito, é do meu. E enquanto isso não estiver claro e você não for capaz de confiar, eu nunca conseguirei incendiar teu coração de verdade. Está na hora de você se desarmar e se render, dizer: Senhor, faça da minha vida a sua vontade, de verdade, rendendo totalmente, se entregando totalmente. E o coração deles foi incendiado. E é lindo quando eles dizem: não queimava o nosso coração. Eu quero dizer algo profeticamente aqui. Enquanto eu pregava hoje, alguns de vocês sentiram algo que não sentiam há muito tempo. Teu coração voltou a queimar e você sentiu saudades de Deus, saudades dele, saudade de uma vida com Deus, saudade de ter Ele como Senhor da sua vida, saudade de ouvir as suas palavras, de ouvir a sua voz, saudade de ver Ele agindo e operando. Eu imagino aqueles discípulos no caminho, enquanto Jesus falava, algo queimava neles. Falavam: não, a gente reconhece essa voz. Cara, eu já ouvi essa voz em algum lugar. Estão entendendo? Eu reconheço essa voz. E alguns de vocês estão sentindo isso. O coração voltou a queimar. Cara, eu já ouvi essa voz. Em algum momento da minha vida eu senti isso. Eu tenho resistido, eu tenho fugido, eu tenho aparentado ser duro, mas um dia eu senti isso. Um dia. E Deus está dizendo: sou eu de volta. Eu quero de novo. Eu quero começar, na verdade, uma história que você nunca viveu. Deus quer incendiar seu coração hoje. Mas isso só é possível se você tiver coragem de fazer o que eles fizeram. Buscar ao Senhor, insistir. Jesus fica. Ter profunda comunhão e intimidade com Ele. E entregar o senhorio total a Ele. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Deus falou com você aqui hoje, e Ele está batendo na porta hoje da sua casa, que é o seu coração. Nós estamos encerrando uma série chamada De Todo o Coração. Até quando você vai ficar com o teu coração fechado? Deus está querendo incendiar essa casa que é o teu coração. Ele está querendo incendiar o teu coração para um relacionamento real, profundo, verdadeiro.
E mais uma vez Ele está batendo, não como um miserável, não como um mendigo, frágil e pequeno e fraco, como um pai amoroso que se aproxima, que chega perto e diz: filho, eu quero fazer algo na sua vida ainda, eu não terminei. Abre o seu coração, abre o seu coração, tira toda essa arrogância, esse orgulho, essa dureza, tira essa máscara. Eu sei que você foi ferido, eu sei que você está frustrado, eu sei que você se decepcionou, eu sei que você esperava que Deus já tivesse te curado, eu sei que você esperava que Ele já tinha mudado, tivesse mudado teu casamento, eu sei que você já esperava que a tua vida estivesse diferente hoje, mas há propósito para tudo isso. A história ainda não terminou, ainda não terminou. Você não consegue ver, mas faz parte do plano. Jesus disse: era assim que era para acontecer, era assim. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. A tua maior frustração espiritual, hoje Deus está dizendo, fazia parte do plano. Você não estava vendo, você não estava enxergando, você não imaginava que eu estava aí, mas eu estava nisso tudo, para aquilo que eu ainda vou fazer. Deus precisava dessa experiência, Deus precisava dessa dor, Deus precisava dessa frustração. Ele ainda não terminou, Ele ainda não terminou. Mas hoje Ele está dizendo: eu quero todo o teu coração, todo, completo, inteiro. Aí onde você está, de todo o seu coração, eu quero te dizer: não levante a sua mão se não for de todo o coração. Você que quer que Ele seja Senhor, você que quer que teu coração volte a queimar por Jesus como um dia queimou, você que quer voltar a viver o que um dia você sonhou, almejou, esperava com Ele, mas foi frustrado no meio do caminho. Aí onde você está, de todo o coração, levante as suas mãos mais alto que você puder. Aí onde você está, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde houver agora um coração real, verdadeiro, entregue, em nome de Jesus, fique sua mão levantada. Nós vamos contar 3 e profeticamente nós vamos liberar do céu um fogo no seu coração. O Espírito Santo hoje volta a queimar. O Espírito Santo volta a queimar onde não queimava mais, onde havia frieza, onde havia apatia, onde havia até hoje mornidão, onde havia apenas religiosidade. No 3 o teu coração voltará a ser incendiado. 1, 2, 3, em nome de Jesus nós liberamos fogo do céu sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Você nunca mais voltará a ser o mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o mais alto que você puder. Pai, nós entregamos cada coração aqui, Senhor. O Senhor conhece a intimidade, a dor, a fraqueza, as lutas. O Senhor conhece melhor do que ninguém. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Renova a esperança aqui hoje. Resgata sonhos que foram frustrados. Resgata expectativas, Senhor, de viver coisas incríveis contigo. Aqueles que estavam vivendo mornidão, frieza, Deus, renova-os, que eles voltem a amar a tua presença, que eles voltem a amar estar contigo. Ministérios que tinham morrido, Senhor, ressuscita aqui hoje. Sonhos que estavam frustrados, ressuscita aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai, traz vida. Que o mesmo rio profetizado por Ezequiel, que é o Espírito de Deus que está aqui hoje, por onde ele passar, traz vida. Traz vida, Senhor. Ressuscita o que estava morto. Traz vida, Senhor. Vida, vida, vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém.